estamos de volta. A criação de startups está em alta no Brasil. Segundo o relatório da Google, mais de 13 mil empresas nesse setor existem no país. Mas, segundo a Associação Brasileira de Startups, as mulheres fundadoras são apenas 16% delas. Um aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e um advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal. A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o marco legal das startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí o nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento de startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos,
As startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem duas grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, Big Data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então hoje essas salas, esses cursos ainda é comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5 a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então você percebe que se for olhar 10 anos atrás era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então esse mercado ainda é dominado por homens que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe, profissional, pesquisadora, empreendedora, então, esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da eSinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação que é tão difícil, que é tão custoso. Com ferramentas de jardinagem e muita imaginação por mais de uma década, o artista Derek Jung transforma as praias de Hong Kong em verdadeiras obras de arte. As criações são feitas com ferramentas caseiras, como uma vassoura de jardim, e usam a faixa de areia como tela. Sempre uso uma câmera ou um drone para registrar meus desenhos, já que os drones estão mais acessíveis agora. A maré irá limpar minha criação depois. É uma pena? Não acho. É natural. A maré alta e a maré baixa fazem parte da natureza. Geralmente, as praias escolhidas são localizadas longe da confusão das áreas urbanas do país. Algumas ficam a mais de 1 hora de caminhada. Para Jung, os trabalhos começaram como uma válvula de escape do caos da vida cotidiana em meio à natureza. Após as recentes políticas de desenvolvimento de Hong Kong, com a possível criação de ilhas artificiais, ele espera que sua arte consiga transmitir uma mensagem ainda mais importante: proteger a natureza das intervenções urbanas. Vamos conhecer agora a primeira cabra a ter nome registrado em cartório. A iniciativa aconteceu em Mato Grosso do Sul. Os tutores do PET contam o que motivou a decisão. Ela veio toda cheia de pompa com traje de gala para o grande dia. Entrou no cartório do quarto ofício como Chanel apenas, mas vai sair com nome e sobrenome, Chanel Guimarães. Esse tipo de declaração é possível desde 1973, mas em 2017 houve uma regulamentação. É uma espécie de certidão de guarda do PET.
A mamãe está toda orgulhosa. Ela resolveu fazer o registro por conta das viagens em família. Em caso de perder o animal, dele sumir, então para eu provar que o animal é meu, é mais uma segurança, né? Todo pet que chega num lar, ele chega já, né, tendo um pai, uma mãe, um irmão, uma família. Então um jeito de você também abraçar ele, né? A advogada se informou e descobriu sobre a norma. Quando você viaja, você tem que ter um registro para você saber se ele realmente é seu, se perder, alguma coisa do tipo. E em caso de separação também, né, que a gente não quer isso que aconteça, cachorro, gato, você tem uma segurança realmente que ele é seu, né, comprovar, poder viajar e poder levar ele, é uma segurança realmente que você tem. O papai da Chanel aprovou também. É normal, né, que a gente tenha ela dentro de casa, fica de boa com as crianças, brincando, passeia junto com ela, tudo. A gente faz junto com ela, né? Tem um carinho deles, né? É bem mais do que um ser humano, na realidade, né? Eles nunca têm maldade com a gente, né? A Chanel Guimarães é a primeira cabra a ter registro em Mato Grosso do Sul e o terceiro pet. Antes, houve 2 registros de cachorros. O documento serve mesmo para comprovação de guarda e custa R$ 106 para ser expedido. Demora 1 mês. Depois disso, a família vai viajar tranquila, cada um com seu documento. Daí a gente faz uma guia de GTA, né, que é uma guia autorizando transitar com o animal. E aí a gente já fala para onde a gente vai, qual a origem do estado. E para mim está sendo assim muito incrível, né? E ainda mais sabendo que agora a gente pode falar isso para outras pessoas, né? E ela ser a primeira cabra no Mato Grosso do Sul a ter o seu registro PET. Uma prova de responsabilidade e amor para a hora mini cabra apenas e agora Chanel Guimarães. As mulheres solicitaram igualdade de gênero durante a realização dos Jogos Ancestrais Indígenas do Panamá. Acostumadas a trabalhos braçais, indígenas de várias etnias aproveitaram a competição para pedir mais direitos e reconhecimento. 16 mulheres puxam com força uma corda entre gritos e aplausos de uma centena de espectadores da competição de cabo de guerra nos Jogos Ancestrais Indígenas do Panamá. Descalças, elas vestem os longos vestidos tradicionais de mangas curtas e cores vivas. Os Jogos Ancestrais, para mim, valorizam a cultura e o esporte de cada povo, que é formado pelos 7 povos indígenas do Panamá. Viemos mostrar que a mulher também tem força e direito à igualdade, basta que haja vontade nas regiões indígenas. Há força e vontade nas comarcas. A terceira edição dos Jogos Ancestrais busca resgatar as tradições dos povos originários do país centro-americano. 250 pessoas das 7 etnias do país participaram dos 4 dias de competições. Os jogos incluíram arco e flecha, lançamento de dardos, corridas de 100 metros e 10 quilômetros, natação e canoagem. Vamos mostrar agora um exemplo de superação por meio dos esportes de inverno. Uma escola de educação especial na região central da China incentiva os alunos com deficiência a terem contato desde cedo com modalidades na neve e no gelo. Em 2019, os esportes de inverno foram introduzidos por Wu Yongjun na escola do condado de Luanshuan, na cidade de Liuyang. A escola tinha mais de 100 alunos, com Wu atuando como diretor. Ele achou que esta poderia ser uma boa chance para os alunos terem uma vida diferente após o aprendizado das competições de esporte de inverno. Acho que os esportes serão de grande importância para essas crianças com deficiência auditiva ou intelectual. O diretor Wu inscreveu 22 alunos em competições, mas sua decisão foi considerada muito ousada por muitas pessoas, porque ninguém da escola de educação especial tinha experiência em esportes no gelo e na neve. Mesmo sem treinador no início, o ex-vice-diretor da escola começou a orientar os alunos. Com a ajuda das autoridades educacionais do condado, um treinador profissional foi finalmente contratado em setembro de 2019. E uma estrutura de treinamento profissional de esqui também foi disponibilizada. Eles não conseguiam entender os termos esportivos como equilíbrio e pivô, mas podiam finalizar os movimentos, formando a memória muscular por meio da demonstração do professor e de suas repetições.
Eles precisavam trabalhar 10 vezes ou até centenas de vezes mais que pessoas comuns. Os esforços dos professores foram recompensados, porque os alunos conquistaram mais de 60 medalhas em várias competições nacionais nos últimos 3 anos. Eu gosto mais de esquiar, porque esquiar é como voar, disse Lee Yunuo, um dos 5 alunos que vão participar dos Jogos Olímpicos Especiais de Inverno em Kazan, na Rússia. Os Jogos foram adiados para janeiro de 2023 devido à pandemia de Covid-19. O diretor Wu disse que espera ajudar a preparar as crianças para uma vida adulta e independente no futuro. Daqui para frente, vou me concentrar em buscar projetos de educação profissionalizante mais adequados para os alunos, aproveitando o crescimento deles e as transformações que os esportes trouxeram. Espero que depois da formatura eles possam se tornar independentes e ter uma vida feliz. A nossa dica de hoje é a biografia John Wesley, um coração transformado pode mudar o mundo. Confira. O ano é 1732, um tempo de declínio espiritual na Inglaterra, país em que havia um grande abismo entre ricos e pobres. Com o objetivo de alcançar o céu por meio de suas obras, um jovem sacerdote anglicano chamado John Wesley dispensa todo o seu tempo visitando prisões, estudando a Bíblia e orando. Tudo para escapar do fogo do inferno em que acredita ser destino de todos. A sua autodisciplina rigorosa atrai a atenção de um general, que convida o jovem Wesley a servir como capelão da comunidade recém-estabelecida de Savannah, Geórgia. Então, com o sonho de evangelizar os povos nativos, Wesley parte em um navio em direção à América, mas durante a longa viagem, uma terrível tempestade quase afunda o navio e Wesley vê a sua fé abalada. No entanto, é por meio da amizade de um jovem missionário morável que Wesley finalmente encontra na religião do coração a manifestação da graça que ele sempre procurou. Adquira o filme John Wesley, um coração transformado na loja virtual da Graça Filmes, graçafilmes.com.br. Lembrando que o Graça é sem cedilha. Jackie, so happy you're home. John, in here. E veja a seguir, conheça a árvore mais velha do Brasil. Olá, olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Agenda Cultural, edição de domingo. Sejam todos bem-vindos. E no programa de hoje você vai conferir Museu das Ilusões, uma opção de diversão para toda a família. Um elevador com destino à lua. Artista transforma a praia em obra de arte. E que tal se hospedar em um dos melhores hotéis do mundo? Abrimos o Agenda Cultural com um museu diferente que faz sucesso em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam o nosso cérebro. É o Museu das Ilusões, uma opção de diversão não só para as crianças, mas para toda a família. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica, aqui no Museu das Ilusões.
nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro Museu de Ilusão de Ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que é ter a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu tô me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aí aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, mostrei pra ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Eu gostei da cadeira, que parece que tá no ar, e gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá pra largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu tô curtindo bastante. Ainda tem muito mais pra curtir. E como tem? Na Sala dos Espelhos Divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né, a gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. Obviamente. E geralmente eles pedem pra até levar pra casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida antes? Não tinha visto, é a primeira vez. Né? O que tá achando? Muito bonito, muito interessante. Né? Tá mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, tá sim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Né? Principalmente por ser um passeio gostoso em família. Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Maiara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos. Efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta, também fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na Sala dos Enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? E é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo, mas há outra instalação igualzinha circulando o Nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, em meio à pandemia, todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. Para divulgar a cultura regional, uma escritora campograndense montou uma bicicleta da leitura no hall de entrada em um hotel na capital. A literatura constrói a realidade e desconstrói paradigmas. Hoje, não é comum ler, ainda mais no papel, mas a arte da escrita prevalece e foi necessário se reconstruir para chegar até o público. Eu passei umas férias em Gramado e vi uma bicicleta dessa num hotel. Achei muito interessante, copiei a ideia e trouxe para Campo Grande. Com obras exclusivamente de escritores aqui do estado, a bicicleta literária agora tem local de destaque em boa parte dos hotéis de Campo Grande. Às vezes, o hóspede pode estar aqui no hall do hotel, trabalhando, e olhar para o lado
E ver a bicicleta, ela então vai chamar a atenção. O hóspede vem até este ponto, escolhe um livro e, quem sabe, penetra no mundo da leitura, da imaginação. Se quiser adquirir uma obra, é só entrar em contato e eu entro em contato com o autor que traz o livro já autografado para a pessoa. Isabel é a idealizadora do projeto e uma das escritoras. A ideia é divulgar a literatura local. Muitos hóspedes já levaram livros para países como Estados Unidos e Holanda. Uma das obras expostas na bicicleta é da escritora e tem um tema atual. O meu livro ele foi escrito para ser um registro histórico sobre a pandemia da Covid-19. Como eu sou uma sobrevivente dessa doença, eu resolvi escrever um livro e dedicar aos profissionais de saúde, todos os que estiveram à frente dessa guerra, e também aqueles que se foram, né, e aos parentes que ficaram. Um ponto, o Hall da Fama dos Escritores Sul-Mato-Grossenses no Hall do Hotel. E um contraponto. A gente traz com a importância de trazer a leitura para as pessoas. E os hóspedes, eles aderem muito bem a bicicleta literária. A gente tem uma procura muito grande para saber quem são esses autores, de onde que eles vieram, e eles ficam muito encantados quando sabem que são da nossa região mesmo, de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Uma experiência envolvente de contos de fadas. A Dinamarca inaugurou um novo museu dedicado ao seu grande contador de histórias, Hans Christian Andersen. Um projeto poético que custou 50 milhões de euros. A Dinamarca homenageia seu escritor mais famoso com a renovação do museu Hans Christian Andersen, autor de clássicos como A Pequena Sereia e O Patinho Feio. Sentimos que as pessoas que visitavam o antigo museu procuravam algo mais. Era um museu biográfico tradicional, onde você encontrava muitos objetos e textos. As pessoas vinham por causa dos contos de fadas. Eles queriam magia e inspiração na vida cotidiana. Durante o passeio, o visitante pode experimentar a fantasia do imperador ou procurar a ervilha que atrapalhou o sono da princesa. Você coloca os fones de ouvido e se desconecta por 1 hora. É preciso não ter alma para deixar de curtir este museu. A transformação do museu começou no início de 2010, quando as autoridades de Odense aprovaram um plano para retirar os veículos do centro da cidade. Com 2/3 da exposição no subsolo, o arquiteto japonês Kengo Kuma se inspirou no conto The Tinder Burner, no qual uma árvore oca abre uma porta para o mundo subterrâneo. Recomendo o ambiente das salas que, junto com a arquitetura, o som e a música, traz uma experiência completa. Isso reúne todos os sentidos, como as salas casam de forma tão linda com as histórias. O museu também mostra a vida de Andersen, desde a infância humilde até a morte em 1875, quando já havia escrito 158 contos e 800 poemas. E olha essa novidade! Uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. Segundo um estudo da empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, daqui a 10 anos estaremos produzindo nanofilamentos de comprimento ilimitado. Em 2050, a obra de construção do elevador espacial estará concluída. O elevador subiria a 200 km por hora por um cabo, ligando a Terra ao espaço. Ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, continuaria subindo e depois de 3 semanas alcançaria incríveis 100 mil quilômetros, cerca de 1/3 da distância até a Lua. De acordo com a companhia, o dispositivo seria composto por um cabo de nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros, um porto flutuante na Terra de 400 metros de diâmetro e um contrapeso de 12.500 toneladas. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Pois é, pode parecer inusitado, mas já é realidade em Hong Kong. Essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos que propõe viagens sem destinos.
uma oferta apresentada como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras. Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas, o tempo que dura a viagem. De acordo com o presidente e contratante da Ulu Travel, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras. A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. Para retomar o turismo em Bali, abalado pela pandemia do novo coronavírus, um empresário russo e morador da região teve uma ideia inusitada: expor um Boeing 737 no alto de um penhasco à beira-mar. Em vez da reciclagem na China, o russo Felix Deming deu um novo destino para esse Boeing 737 aposentado. O avião foi adquirido pelo empresário que resolveu rebocar e exibir um novo brinquedo no topo de um penhasco com vista para a praia de Niang Niang, em Bali. Segundo ele, o objetivo é atrair turistas para a ilha ausentes desde o início da pandemia da Covid-19. A Covid foi uma batalha para Bali. Não houve turistas nos últimos 2 anos por causa do lockdown. Quero tornar o avião um ícone para mostrar a esperança de que os turistas estarão de volta em Bali. Para conseguir realizar a instalação das partes do Boeing, operários tiveram de usar guindastes em um processo que durou 1 semana. O empresário contou que o objetivo é transformar o avião em um alojamento para turistas e atrair curiosos em busca de fotos inusitadas. Vamos conhecer o trabalho do fotógrafo Daniel Ribeiro, que já conquistou mais de 300 prêmios, inclusive internacionais. E em breve ele vai receber mais uma premiação, o da Copa do Mundo de Fotografia, na Itália. O céu é o limite para o casal que decide seguir o percurso da vida junto. Com esta imagem poética, Daniel Ribeiro ganhou seu primeiro prêmio de fotografia. Eu queria fazer algo com que as pessoas pudessem relembrar. Algo em forma de arte, algo que pudesse remeter também à minha pessoa. Então, assim, dentro da fotografia de casamento, para quem sonha com isso, é um caminho muito complicado, é uma caminhada difícil, porque você precisa estudar muito a fotografia por dentro, de como que você pode mexer com as pessoas através de sua arte. Natural de Ribas do Rio Pardo, o fotógrafo sul-mato-grossense que se especializou em casamento acumula mais de 300 prêmios com seus registros nada convencionais. Eu não tive em nenhum momento a intenção de falar, eu quero virar fotógrafo de casamento, eu quero vender muitos casamentos, eu quero isso, eu quero aquilo. A minha única intenção, desde o primeiro momento que eu apertei o botão da câmera pela primeira vez, era criar algo em que o Daniel Ribeiro pudesse ser relembrado. O último prêmio foi conquistado com esta foto em preto e branco feita em do Brasil. Em março, Daniel vai a Roma receber a medalha de prata da Copa do Mundo de Fotografia. Um dia eu sonhava em palestrar no Congresso ED em Brasil, que é o maior congresso de fotografia da América Latina, né? Então fui uma vez e vou de novo, já me chamaram para ir de novo. Agora eu vou estar em Roma, na Itália, para receber uma medalha com a fotografia de casamento, pela Seleção Brasileira de Fotografia de Casamento no Brasil. Então, assim, cara, tudo que eu sonhei em conquistar com a fotografia
à base de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, eu estou chegando lá. Além de fotografar casamentos, Daniel ministra workshops e cursos de fotografia. Foi com este intuito que ele fez esta sessão com o Homem-Aranha, que está bombando nas redes. Tem um ensaio que viralizou aí, que o pessoal gostaram muito, e por um acaso saiu o filme, né? Eu nem sabia que ia sair algum filme do Homem-Aranha, eu fiz no impulso, seguindo a minha intuição de novo, e acabou que encaixou com o lançamento aí, e deu tudo certo. Muitos alunos pelo Brasil assistiram a aula, mesmo em algo tão sério que envolve a fotografia de casamento, né, algo que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande ao pegar um contrato, ao fazer um trabalho nesse sentido, que a gente pode ser feliz e se divertir fazendo isso. A minha intenção realmente é continuar fotografando casamento e compartilhando muito mais conteúdo, que é o que eu faço hoje através da minha marca, que é o Instinto Criativo. É algo que tem dado muito certo, a gente tem ajudado os fotógrafos pelo Brasil todo aí, até pelo mundo afora. E veja a seguir, artista de Hong Kong transforma praias em telas de arte gigantes. Para manter as vendas durante a pandemia, muitos donos de restaurantes encontraram uma alternativa. Como os clientes não podiam chegar perto para sentir o aroma, a saída foi literalmente aguçar o paladar do comensal, caprichando nas fotos dos pratos. É o food styling. Ajeita as taças, confere a luz, reposiciona as tábuas e voilá! Cenário perfeito para o início da sessão de fotos com a técnica de food styling. Bom, food styling basicamente é uma técnica que a gente usa para a produção, né, de pratos, enfim, dentro da gastronomia. E o ideal é que a gente sempre conte uma história como se eu fosse montar um cenário. Um cenário gastronômico com formas, cores, ingredientes. Detalhes que transmitem uma ideia do sabor do prato. Contam a história dele. Mostram de onde veio e para onde vai. Eu vou colocar uma mão, por exemplo, para humanizar essa foto, para que a pessoa entenda, por exemplo, o tamanho do alimento. Os elementos são selecionados a dedo. Porque eu preciso que o tomate ele seja perfeito, para eu não ter que trabalhar essa foto numa pós-produção. Então, eu quero esse tomate, a gente passa horas no mercado procurando os itens perfeitos. Então, eu quero um tomate que não esteja machucadinho, eu vou cortar ele, né, com o maior cuidado possível, para ele aparecer, né, na foto sem que ele esteja serrilhado. Então, a gente tem todo um cuidado, essa técnica, na escolha do ingrediente, no posicionamento do prato, porque a gente tem ângulos diferentes que a gente pode tirar foto. E o resultado é esse, aquele prato de comer com os olhos. Nunca essa máxima fez tanto sentido como agora, após o início da pandemia, quando a técnica finalmente ganhou força, apesar de existir há muitos anos. Com o isolamento social, a busca por especialistas dessa área cresceu, porque para trabalhar com delivery, muitos restaurantes tiveram de se reinventar. Aí a fotinho do cardápio físico teve que virar aquela foto de rede social. Mas, segundo a especialista em food styling, na época eram poucos os profissionais qualificados. E ainda são. Ela, por exemplo, se especializou bastante para chegar até aqui. Aos 17, começou a fazer gastronomia. Foi chefe de cozinha, fez mestrado no exterior, se apaixonou por publicidade e decidiu fazer outra faculdade no Brasil. Depois fez curso de fotografia e food styling. E hoje, aos 28 anos, é consultora de marketing gastronômico especializada em food styling, com atuação em mídias sociais na área de planejamento e produção de conteúdo. É isso mesmo. Além da cabeça pensante, agora ela também é artista por trás das câmeras. Hoje em dia eu consigo traçar a estratégia, então o que a gente precisa produzir de conteúdo. Então o que eu vou entregar hoje dentro das redes sociais e canais de comunicação, e eu consigo, junto com outros profissionais, produzir esse conteúdo. Então a gente produziu o cardápio, eu auxilio na produção do cardápio, e aí a gente monta. Então eu monto uma mesa, aí a gente faz toda a parte de food styling, prepara a comida, trata todas as imagens e cria a campanha. Então, é um processo longo. E apesar de
toda essa produção, o que importa aqui é trabalhar com a verdade, porque foto não segura a clientela. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria para food service, em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 96% dos consumidores não compram novamente no mesmo estabelecimento quando se sentem enganados no quesito expectativa-realidade. A nossa tendência sempre é trabalhar com a verdade, principalmente com pequenos e médios estabelecimentos. Então, eu não sou uma rede de fast food, por exemplo, que vai fazer uma mega produção publicitária para uma televisão. Então, não. Se eu posso dar uma dica para quem está fazendo isso para o seu próprio negócio, enfim, é trabalhar com o seu produto sem maquiar muito, para a gente não frustrar ninguém, e trabalhar com muita luz, então próximo de uma janela, às vezes aqueles espelhinhos quadrados, posiciona ele de um lado que ele não vai aparecer, para refletir a luz que está vindo da janela no seu alimento. Então, a gente ganha mais textura, a gente ganha mais profundidade, para a gente apenas potencializar o que você já tem. Por meio de dicas como essas, encontradas em livros e na internet, o Cristiano se descobriu fotógrafo de alimentos em meio à pandemia, quando perdeu o emprego e, por hobby, desenvolveu o food styling. Quando a gente começou a ficar em casa, né, todo mundo precisou se reinventar ou procurar alguma coisa para fazer. Eu fui estudar mais sobre fotografia. Eu gosto de cozinhar. Comprei livros de gastronomia na pandemia. Eu gosto bastante, então eu me interessava em fazer um macarrão caseiro. E foi até engraçado, porque eu postava uma foto minha no Instagram, tinha poucas curtidas. Eu postava um macarrão que eu tinha feito, então tinha muitas curtidas, muitos comentários. E eu falei, nossa, aqui pode ser um caminho, né? Aí ele resolveu se profissionalizar. Fez um curso de fotografia e começou a ganhar dinheiro com um novo projeto. Porém, ainda não consegue se manter só com o food styling. Faz outros tipos de campanhas. Mas confessa. No ramo de gastronomia, eu ainda continuo trabalhando e eu ainda continuo pesquisando assim pessoalmente, porque é um hobby que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, de tudo que você fotografa, comida seria a sua preferência ou não? Sim. Assim como todo negócio, esse também tem seus desafios. E para ter sucesso, é importante se especializar. E dá para ganhar dinheiro, porque se você faz um trabalho especializado, é uma demanda recorrente, não é uma demanda de uma vez só. Então, a gente tem sessão de Páscoa, a gente tem sessão de Dia dos Namorados, a gente tem sessão de fotos de N momentos durante o ano. Então, alguém que queira realmente se especializar, fotógrafos que trabalham em outras áreas, aposta num curso de food styling, porque essa é uma demanda que ela só tende a aumentar, porque está todo mundo indo para o digital. Então, assim, é um mercado que ele ainda está muito carente. Então, eu acho que super vale a pena. Após 3 anos fechado, o Parque Estadual Vassununga, que fica em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, foi reaberto ao público. Além de ser abrigo para centenas de plantas e animais, no parque está a árvore mais antiga do Brasil, com mais de 600 anos. De acordo com estudiosos da Universidade de São Paulo, a árvore, conhecida como patriarca, é a mais antiga do país e surgiu antes da chegada dos portugueses. Ela é considerado o maior jequitibá rosa do estado de São Paulo, segundo a Fundação Florestal. Ao contrário de muitas árvores gigantes, a patriarca é um pedaço da história mais acessível. A maior dificuldade que os visitantes podem enfrentar é conseguir tirar uma foto que seja capaz de capturar essa árvore inteira. Ela tem 42 metros de altura, semelhante a um prédio de 14 andares com raízes que a sustentam que alcançam 18 metros de profundidade. É tão larga que pode ser abraçada por 13 pessoas. Você vai conhecer agora o melhor hotel do mundo. Desfrutar das acomodações e atrativos do local pode caber no seu bolso. O lugar encanta pelo minimalismo. Qual o melhor hotel do mundo? Se você imaginou que o local responde por um endereço localizado em uma ilha exclusiva, com direito ao auge da sofisticação, lê do engano.
Pensou então que a luxuosa hospedagem tem diárias com valores exorbitantes? Mais um erro de quem fantasia o refúgio. O lugar detentor do título de melhor hotel do planeta em 2020 não esbanja 5 estrelas, nem mesmo preços estratosféricos. Os gastos cabem no bolso, afinal, desfrutar das acomodações ao longo de um dia custa o equivalente a R$ 250. Nada de Caribe ou Europa. A excelência em hospedagem fica na cidade de Siem Reap, no Camboja. O recanto atende pelo nome de Pharaoh's Hotel. Assinado pelo escritório de arquitetura Asma Architects, o refúgio abriu as portas em 2005 e encanta os visitantes pela elegância dos quartos e qualidade de renovação. Com a atmosfera de hotel boutique, o Pharaoh's faz os hóspedes se sentirem em casa. Ao todo, são 35 quartos, com 35 a 50 metros quadrados, com estética e mobiliário inspirados em uma vila colonial dos anos 1950 e com peças de artesanato local. As acomodações foram projetadas mais largas do que compridas. O motivo? Abrir o banheiro para o terraço. A primeira divisória de ripas verticais de concreto dá ao pavimento superior o ar de privacidade. Os aposentos ficam distribuídos em 2 edifícios, sendo o mais alto e sobre palafitas com acesso à rua. Já o outro prédio está localizado em uma região mais baixa, onde fica um dos espaços mais badalados do refúgio, a piscina de 20 metros rodeada por palmeiras. Um filhote de panda foi flagrado em um zoológico em Washington, rolando na neve durante uma nevasca na capital dos Estados Unidos. Os moradores da cidade também não resistiram ao fenômeno e se arriscaram em uma guerra de bolas de neve. Um divertido flagra pelas câmeras do Zoológico Nacional do Smithsonian. Um filhote de panda gigante foi visto brincando na neve dentro do recinto da instalação em Washington. O panda rola e desliza colina abaixo enquanto a capital americana é atingida por uma forte tempestade de inverno. Mas não foram só os pandinhas que transformaram a nevasca em brincadeira. Moradores da capital dos Estados Unidos foram às ruas para uma guerra de bolas de neve. O evento foi organizado por um grupo não oficial voltado para a gélida prática. Dezenas de pessoas participaram da disputa após um hiato de 1 ano devido à pandemia da Covid-19. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade vai deixar entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington. A brincadeira ocorre no momento em que os Estados Unidos registram um recorde global de contágios pela Covid-19, com mais de 1 milhão de infectados em 24 horas. O Agenda Cultural fica por aqui para você que está nos assistindo. Uma semana abençoada. E eu volto amanhã com mais novidades. Até lá!